Depois de 7 anos morando nos Estados Unidos, quais foram algumas das lições que eu aprendi? Hoje eu tô de volta um pouquinho rouca, mas eu vim aqui contar pra vocês quais foram as 5 lições mais importantes que eu aprendi e que eu acho que você também pode aprender não só morando nos Estados Unidos, mas fazendo qualquer tipo de intercâmbio ou viagem pro exterior. Eu me mudei pros Estados Unidos com 18 anos de idade, eu vim pra cá fazer faculdade, acabei casando e fiquei por aqui. E durante esses 7 anos, especialmente durante o primeiro ano, que foi aquele ano de adaptação, eu aprendi muitas coisas muito importantes. E a primeira delas foi que gentileza gera gentileza. Eu sei que infelizmente muitas pessoas já passaram por situações onde elas sofreram preconceito, sofreram com a grosseria de outras pessoas, mas tirando essas situações terríveis que infelizmente ainda acontecem, a regra geral é que gentileza gera gentileza. Eu aprendi isso logo no comecinho, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu precisei de muita ajuda de muita gente. Eu precisava de informações sobre a faculdade, eu precisava achar um lugar para morar, eu precisava fazer amigos. E eu aprendi que sempre que eu chegava nas pessoas já meio estressada, nervosa, sem esperança que as coisas iam dar certo, tudo dava errado. Mas quando eu chegava com um sorriso, feliz, falando, cara, eu preciso muito da sua ajuda e você parece a pessoa ideal para me ajudar, tudo dava certo. E eu também tive algumas experiências muito legais com isso no final do ano passado, quando eu fui pro Peru. Eu não falo espanhol, mas é claro que todo brasileiro dá uma enrolada no portunhol. E quando eu tava no Peru, eu precisava de muitas coisas e da ajuda de muita gente em muitas situações, inclusive com um problema muito sério que eu tive com a reserva do meu hotel. E as pessoas sempre estavam dispostas a ajudar. E isso foi uma experiência muito legal que eu espero continuar tendo em todas as minhas viagens. A segunda lição que eu aprendi logo que eu cheguei nos Estados Unidos foi a dizer não para todo tipo de preconceito e generalização. A gente pensa muito que quando você mora em um outro país, quando você se muda para um outro país, você vai ser a pessoa sofrendo preconceito. Mas muitas vezes você se torna preconceituoso. Infelizmente, eu conheço muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos que têm um preconceito enorme com americanos, que não se envolvem com americanos, que acham que os americanos têm hábitos que são estranhos. E é claro que eles têm muitos hábitos que pra gente são diferentes, assim como a gente tem muitos hábitos que pra eles são diferentes. Mas isso não pode ser generalizado. Eu aprendi isso, na verdade, no dia que eu fui me mudar pro meu primeiro alojamento na faculdade. Eu lembro que eu cheguei, eu fui abrir a porta e a porta não abria. E eu empurrava a porta, ela estava emperrada e no final das contas eu descobri que a porta não estava emperrada, mas ela estava presa porque tinha pilhas de lixo atrás da porta. Infelizmente, a minha companheira de quarto era muito porca. Ela estava morando naquele quarto já tinha uns 2 anos e eu acho que ela nunca tinha limpado. Então no quarto tinha 2 camas, 2 escrivaninhas, 2 guarda-roupas e um banheiro. E tudo estava imundo. Tinha prato com resto de comida pelo chão, tipo, vários pratos com resto de comida pelo chão. Em cima da minha cama ela tinha colocado as roupas sujas dela, tipo, tava uma zona, um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. E várias vezes eu pedi pra ela limpar, pra que eu pudesse me mudar pro meu alojamento, e ela não limpava e tal. Enfim, foi um grande problema, eu tive que acabar me mudando pra um outro quarto com uma outra pessoa, que foi muito legal, porque ela ainda é uma das minhas melhores amigas. Mas nesse processo eu aprendi a não generalizar, e não dizer, tipo, só porque a minha primeira experiência com uma americana foi ruim porque ela era muito porca, isso não quer dizer que todos os americanos sejam porcos e que eles não limpem os espaços onde eles habitam. E infelizmente esse é um erro que muita gente comete. Quando você vai pro exterior, você vê só um pedacinho minúsculo daquela cultura e você acha que você já conhece a cultura inteira, que você conhece todas aquelas pessoas, e isso não é verdade. Pense se uma pessoa fosse pro Brasil e tivesse uma experiência ruim, fosse assaltado, por exemplo. Isso quer dizer que todo brasileiro é ladrão? Talvez não, provavelmente não, espero que não. Mas às vezes essa é a generalização que a gente faz quando a gente vai pro exterior. A terceira grande lição que eu aprendi foi que todo ser humano, independente de cultura, língua, país, passa pelas mesmas crises e os mesmos problemas, tem os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Nós somos todos seres humanos. A gente pode reagir de maneiras diferentes aos nossos problemas por causa da nossa cultura, mas a verdade é que todo mundo passa pelas mesmas coisas. E isso faz com que a gente seja muito mais humano e faz com que a gente consiga se relacionar muito mais facilmente com as pessoas que às vezes nem falam a mesma língua que a gente. Talvez os americanos sejam um pouco mais práticos do que os brasileiros, talvez eles sejam um pouco mais frios, não sei, mas a verdade é que do lado de dentro, lá no fundo do coração,
todo mundo sente as mesmas coisas, todo mundo passa pelas mesmas coisas, e eu aprendi isso conforme eu fui me relacionando com pessoas de vários países. Durante a faculdade eu conheci gente de todos os continentes do mundo, e foi assim que eu aprendi que, independente de língua, credo, cor, raça, todo mundo tem os mesmos medos, as mesmas ansiedades, então seja humano, seja amigo em todas as situações. A quarta grande lição que eu aprendi foi que existem muitas maneiras de se viver uma vida, existem muitos estilos de vida diferentes e nenhum deles é certo ou errado. Um bom exemplo disso foi o próprio fato de eu ter me mudado para os Estados Unidos com 18 anos de idade. Isso foi uma coisa que para os meus amigos que estavam no Brasil, que moravam no Brasil, eles acharam uma loucura eu sair de casa tão nova para ir morar sozinha em outro país, fazer faculdade e tal, mas que aqui nos Estados Unidos, para os americanos, é um negócio super comum. Quando eles fazem 18 anos de idade, eles estão fora de casa, eles estão fazendo faculdade, estão trabalhando, estão se virando como der. E eu acho que muita gente que vem dessas culturas um pouco mais cuidadosas, como é a cultura brasileira, pode achar isso estranho, pode achar isso, sei lá, meio absurdo. Como assim seus pais não estão cuidando de você? Como assim você saiu de casa antes de casar? Mas para os americanos isso é comum e para mim foi uma coisa muito boa também. Então esse é somente um exemplo, mas eu acho que isso se aplica a muitas coisas, desde a maneira das pessoas se vestirem até a maneira delas falarem, delas agirem. Enfim, existem 1 milhão de maneiras de se viver 1 milhão de vidas diferentes e às vezes por causa da nossa cultura ou por causa da maneira como a gente foi criado, a gente tende a achar que uma maneira é mais correta do que a outra, mas a verdade é que cada pessoa encontra felicidade à sua maneira, então não julgue as pessoas pelas suas escolhas, porque todas essas escolhas são muitíssimo formadas por causa da maneira como aquela pessoa foi criada e da cultura do lugar de onde ela vem. A quinta lição que eu aprendi, por último, mas não menos importante, é que todos os seres humanos foram feitos para amar e serem amados. Às vezes, quando a gente começa a conhecer uma nova cultura, pode ser muito, mas muito difícil, porque você começa a sentir que você não vai conseguir estabelecer conexões com outros seres humanos. Você é tão diferente deles, você às vezes não fala a mesma língua, a sua cultura é diferente, você não entende as referências culturais que eles usam, nomes de bandas, de livros, de músicas, e você pensa, eu nunca vou conseguir viver nesse lugar com essas pessoas, nós somos muito diferentes. Mas a verdade é que todos os seres humanos foram criados para amar e serem amados. Todos os seres humanos têm dentro de si algo que faz com que eles queiram criar conexões com outros seres humanos. Então, se você sair do seu casulo, se você se esforçar o suficiente, você vai conseguir sim criar conexões com pessoas que são completamente diferentes de vocês. Então essas foram as 5 lições que eu aprendi morando no exterior. Se você aprendeu alguma outra lição importante que mudou a sua vida, assim como essas mudaram a minha, conta pra gente aqui nos comentários e é claro, não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like aqui no vídeo. Beijinho pra vocês, até a próxima. Tchau!